Antes mundo era pequeno, porque terra era grande. Hoje mundo é muito grande, porque terra é pequena, do tamanho da antena parabólica, camará. E volta do mundo, camará. E mundo dá volta, camará. Antes longe era distante, perto só quando tava, quando muito ali defronte e o horizonte acabava. Hoje lá atrás dos montes, dentro de casa, camará. E volta do mundo, camará. E mundo dá volta, camará. E aí pessoal, tudo bem? O tema da nossa aula de hoje é globalização no contexto neoliberal dentro da nova ordem mundial. Esse tema é um tema complexo, né? Muitas palavras difíceis, mas a nossa ideia é trabalhar justamente item a item para mostrar para vocês que hoje a globalização é um fenômeno que, na sua base, é um fenômeno econômico, mas tem implicações também culturais, sociais, geopolíticas, enfim, é um processo hoje realmente importante para a sociedade humana, ou seja, nós temos hoje um sistema capitalista efervescente, né, ou seja, predominante, que tem já a sua base global, ou seja, a maioria dos países no mundo aderiram ao sistema capitalista de mercado, e nesse sentido nós precisamos entender alguns pontos históricos dessa questão toda, como surgiu isso, qual seria o ponto-chave, qual seria o marco desse processo chamado de globalização. Bem, em termos históricos, o principal ponto, o principal marco em relação à globalização começa quando nós temos o fim da bipolaridade. O que quer dizer bipolaridade, né? Ou seja, dois polos de poder, né? Polos antagônicos, ou seja, que disputavam a hegemonia do mundo, né? De um lado nós tínhamos a União Soviética com as suas repúblicas socialistas, ou seja, o modelo era um modelo onde a propriedade era coletiva, né? A produção era coletiva, as empresas eram coletivas, e ocorria uma divisão desses bens, dos capitais gerados a partir dessas indústrias, né? E do outro lado nós tínhamos, ao mesmo tempo, um sistema capitalista de mercado, onde a propriedade privada era o que prevalecia, e onde o que prevalece ainda, né, nesse sistema é a questão do capital, ou seja, eu tenho que trabalhar, eu tenho que vender a minha mão de obra e ganhar uma remuneração condizente com isso. Mas o que prevalece mesmo no capitalismo é uma divisão social e onde quem tem mais anos de estudo ou que tem melhores oportunidades ganha mais. Então, o capitalismo só existe a partir da desigualdade social. Já no caso desse sistema, a gente vai ter como marco, assim, nessa disputa antagônica, né, essa bipolaridade, um fator chave, assim, o marco desse período se dá quando nós temos a queda da União Soviética. A União Soviética vai ter um sistema que tem como marco a queda do Muro de Berlim, né, em 89, quando o sistema da Alemanha, que era dividido entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, de um lado o sistema oriental socialista e do outro o sistema capitalista na parte ocidental, ruim, ou seja, tem a derrubada do muro em Berlim e a formação de uma única Alemanha, né, a unificação dos dois lados, das duas Alemanhas, tanto a oriental quanto a ocidental. Claro que a gente sabe que nessa questão toda geopolítica, o sistema que realmente tem a vitória, ou seja, o sistema que vai se estabelecer como hegemônico a partir de então, é o sistema capitalista, né, por implicações das mais diversas, desde a questão da burocracia soviética que não funcionava, ou seja, eu tinha uma política toda de consumo, muitas vezes em lojas europeias, ocidentais, enquanto que a população, no geral, o grosso da população soviética, era alimentada com a produção coletiva, com a produção socialista. Então, era uma política onde burocratas tinham regalias no Ocidente. Então, por esse aspecto e também pela questão da falta de competitividade das empresas soviéticas, ou seja, o design, a questão da padronização da produção, né, visando basicamente mercados internos, não existia uma preocupação ainda com a Europa ou com a América Latina, enfim, com os mais diversos mercados mundiais.
A preocupação era interna. Então, nesse sentido, as empresas do Ocidente eram muito mais atraentes, eram mais competitivas, tinham toda uma tecnologia desenvolvida, né? Tinha toda uma produção, melhores salários, né? A competição entre os funcionários nas fábricas era maior. Então, se eu estudasse mais, se eu produzisse mais, eu também, obviamente, iria ganhar mais com isso, um salário melhor. Então, nesse sentido, o sistema ruim, né? O sistema socialista acaba caindo por completo, em 89, com a queda do muro, que é o marco, digamos assim, na Alemanha, mas depois todas as repúblicas soviéticas acabam aderindo, de alguma forma, ao modelo capitalista de mercado. Mas se eu tenho o final do mundo bipolar, ou seja, se eu não tenho mais a existência do mundo bipolar, o que virá então? Grande pergunta, o que surgirá no mundo em relação às duas potências? Acabou uma potência, ficou só os Estados Unidos, e a gente vai ter então o quê? A gente vai ter o surgimento de um mundo multipolar, entre três eixos básicos, Estados Unidos, Europa e Japão, tanto em termos econômicos quanto culturais e também geopolíticos, ou seja, tanto nos Estados Unidos quanto no Japão e na Europa, são os pontos no globo onde se formam as novas tecnologias, onde estão as melhores universidades, ou seja, onde eu produzo daqui a pouco quase tudo que a gente consome em termos de novas tecnologias, novos design, enfim. A Europa, o Japão e os Estados Unidos acabam tomando a dianteira nesse novo processo ao qual nós denominamos hoje de período global, ou seja, da globalização, onde a partir desses três pontos eu tenho uma difusão, principalmente tecnológica, né? A globalização é um fenômeno meramente econômico na sua base, com alguns pontos, algumas implicações culturais e sociais e também geopolíticas, né? Isso é um fator importante. Ao mesmo tempo, eu tenho a presença das chamadas multinacionais, aquelas empresas que têm matrizes nos países do bloco europeu, nos Estados Unidos e no Japão, visando basicamente a busca dos fatores locacionais, aquela matéria-prima barata e abundante, recursos naturais também da mesma ordem. A legislação ambiental desses países é mais fraca em relação aos países do hemisfério norte. Então, nesse sentido, ocorre uma atração desses locais, né, no hemisfério sul, em relação às chamadas empresas multinacionais, né? Não é por acaso que hoje a gente tem presença de empresas japonesas no Brasil, na Argentina, no México, na Índia, enfim, principalmente no setor automobilístico e eletroeletrônico. Então, esse fator, ou seja, a presença dessas empresas nos países periféricos ocorre basicamente em função dos fatores locacionais e também porque nos países do hemisfério norte a questão dos direitos trabalhistas é muito mais respeitada, ou seja, eu tenho que pagar salários muito maiores, né, muitas vezes em carga horária inferior ao que é praticada nos chamados países emergentes, né, ou pobres, ou subdesenvolvidos. Existem uma série de adjetivos para os países pobres hoje, né, os países do hemisfério sul. Ao mesmo tempo, esses chamados países subdesenvolvidos não possuíam, né, ou não possuem ainda em alguns casos, indústrias estritamente nacionais, com capital nacional, né, aplicado a partir dos investimentos estatais. A maioria dos países subdesenvolvidos utiliza capitais de empresas estrangeiras, né? O Brasil é um grande exemplo. A nossa industrialização é considerada recente no mundo, né, a partir da década de 50, principalmente, com capital, principalmente na indústria de bens de consumo, né, automóveis, alimentos, roupas, enfim, boa parte do que a gente consome hoje provém de empresas com sede num daqueles três eixos, né, comentados. União Europeia, no caso, Japão e Estados Unidos. Então, quase tudo que a gente consome em termos de medicamentos, alimentos, automóveis, as principais marcas, né, os principais conglomerados, as principais empresas provêm dos chamados países ricos, né, dos países do hemisfério norte. Um exemplo da presença gigantesca dessas empresas transnacionais no Brasil é a participação no setor automobilístico, né? Então, imaginem vocês aí, né, que tipo de veículo eu tenho em casa, né, minha família, olha a marca do veículo que vocês vão ver que na base ou ela é norte-americana, ou japonesa, ou europeia. São os três eixos, né? A gente não tem produção nacional de veículos, não existe mais uma fábrica nacional de veículos. Por quê? Porque a partir de uma competição externa, essa fábrica
entrou em falência, né? As fábricas europeias, norte-americanas e japonesas possuem tecnologias aprimoradas, tecnologias em setor de design, investimentos em engenharia, enfim, que possibilitam a construção de carros mais velozes, com melhores tecnologias. Então, nesse sentido, a população vai acabar comprando, vai acabar consumindo os carros que vêm da Europa, ou do Japão, dos Estados Unidos, enfim, desses 3 eixos principais aqui que a gente está estudando nesta aula. Analisando essas implicações da presença dessas empresas nos mais diversos cantos do mundo, digamos assim, né, nós temos que analisar que na verdade, o surgimento ou a existência de um processo denominado a globalização. A globalização é um processo onde os mercados financeiros, econômicos em geral, estão interligados, né, através de bolsas de valores, né? Ao mesmo tempo, eu vou ter também a presença dessas grandes empresas multinacionais e transnacionais nos mais diversos continentes do mundo. E também eu vou ter algumas implicações culturais em relação à globalização. Ou seja, eu vou ter talvez a instituição de hábitos de consumo considerados globais, né? Daqui a pouco eu vou ter um chinês consumindo Big Mac, consumindo fast food, enfim, coisas norte-americanas, ou um brasileiro consumindo um saquê, tomando um saquê, enfim. A globalização também se dá através da cultura, das trocas culturais entre os povos, né? Então esse processo é um processo que começa realmente a aparecer na década de 70 no mundo, né? O Brasil entrou, digamos, tardiamente nesse processo, assim como a maioria dos países ditos subdesenvolvidos. Mas por que esse processo entrou tardiamente aqui? Em países como o Brasil, Argentina, Índia, México, o processo de globalização é tardio porque os governos que assumem essa política entram principalmente no final da década de 80 no poder e início da década de 90. Já nos países pioneiros nesse processo, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, esse processo vai ser estabelecido pelos governos locais a partir do final da década de 70 e início da década de 80. Principalmente a partir do governo da primeira-ministra Margaret Thatcher, na Inglaterra, e do presidente Ronald Reagan, nos Estados Unidos. Então, esses 2 governantes adotaram a política neoliberal, que preconiza basicamente os seguintes pontos, né? A privatização das empresas estatais, eles alegavam que na época essas empresas serviam apenas como cabide de emprego, né? Não geravam lucro, e não tinham eram ociosas, não possuíam uma certa produtividade, então era necessário que essas empresas fossem privatizadas. E ao mesmo tempo eu teria que ter um livre mercado, ou seja, as empresas vão flutuar, vão buscar novos mercados ao sabor da economia, né? Buscando basicamente lucros maiores, geralmente nos países subdesenvolvidos, né? Os países localizados basicamente no hemisfério sul. Ao mesmo tempo, eu vou ter um deslocamento das chamadas multinacionais dos seus países de origem, ou seja, das suas matrizes, para as filiais, ou seja, eu vou estabelecer filiais em países periféricos, como o Brasil, como o México, como a Índia, enfim, esse grupo todo de países que até certo ponto necessitava da entrada dessas multinacionais, né? O Brasil, na época já do próprio Juscelino Kubitschek, mas passando pela história e chegando até o Collor, necessitava da entrada dessas empresas, principalmente para atrair o quê? Investimentos tecnológicos, né? Empresas como a General Motors, né? Como a Chrysler, empresas do setor eletrotécnico, enfim, empresas que têm alta tecnologia, elas acabam de alguma forma repassando essa tecnologia para os países onde elas se instalam. Então, nesse sentido, o Brasil também ganha em inovação tecnológica. O que a gente tem que entender também é que a globalização, ela acaba sendo um processo meramente econômico, basicamente em função da exploração do trabalho. As empresas que se instalam no Brasil, muitas vezes elas vão buscar alguns fatores locacionais e até investimentos do próprio governo local, sendo que, no fundo, essas empresas não precisam desse tipo de investimento. Empresas como a General Motors, por exemplo, estão entre as 10 maiores do mundo hoje, em todos os setores da economia. Então, até que ponto esse tipo de empresa precisa realmente de incentivo fiscal de um governo como o brasileiro para se instalar? Né? No fundo, o que ela está procurando é aumentar a sua taxa de lucro, já que nas suas matrizes esse tipo de lucro ele vai sendo reduzido aos poucos em função dos altos salários que são pagos para o seu trabalhador.
Tomando então a economia como base, podemos notar que nesse processo chamado de globalização, as empresas acabam buscando os fatores que mais lhe interessam, né? E ao mesmo tempo eu vou ter numa escala macro, ou seja, a partir principalmente de uma especulação que ocorre via bolsas de valores, os mercados, na verdade, eles flutuam. Eu tenho a presença nos mais diversos continentes, independente do tipo de país, se o país é pobre ou rico, a presença de bolsas de valores, né? Porque a economia hoje ela não ocorre apenas em termos de produção. Existe uma economia que é a economia produtiva, ou seja, o investimento de uma determinada empresa, de um determinado setor, na produção, gerando emprego, gerando, por exemplo, um veículo, né, uma empresa automobilística. E do outro lado eu vou ter uma especulação econômica, ou seja, a partir das bolsas de valores, né, criando ações, tanto empresas quanto mega investidores vão especular, vão investir nessas bolsas em mercados emergentes muitas vezes. Só que como no atual processo de globalização ocorre principalmente via novas tecnologias informacionais, das quais eu tenho o principal exemplo, a chamada rede mundial de computadores, a internet, uma troca constante, online, né, no momento certo entre os mercados emergentes com os mercados europeus ou norte-americanos, enfim, onde estão as principais bolsas de valores. Então basta eu ter uma crise no Brasil, por exemplo, que lá no mercado europeu vai acontecer de um investidor lá da França, por exemplo, online, ou seja, no momento certo, virtual, transferir um valor investido no governo brasileiro ou no Estado brasileiro direto para a sua matriz, lá para a Europa. Então, esse processo ele é facilitado a partir das novas tecnologias, das quais a internet é a principal hoje, né? Ao mesmo tempo, eu vou ter, nesse processo onde a economia é a base, os governos, de alguma forma, buscando novos investimentos, atraindo novos investimentos externos, né? A gente teve há pouco tempo aí um exemplo desse processo, o governo brasileiro, com uma grande comitiva indo para a China, né? Buscando o quê? A abertura do mercado chinês para o Brasil. Então, como a economia é a base, eu tenho que, ao mesmo tempo, me preocupar com o meu mercado interno, ou seja, o mercado brasileiro, e, ao mesmo tempo, buscar novos mercados, no qual, hoje, o principal mercado mundial é o mercado chinês, né? E com mais ou menos 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, sendo que mais ou menos 600 milhões de chineses com algum potencial de compra, ou seja, desses 600 milhões eu tenho aí boa parte que tem uma renda, que possui realmente um poder de compra para consumir aí, talvez calçados brasileiros, né, ou daqui a pouco alguns produtos agrícolas como a soja, né, como o café, enfim. O Brasil tem até uma preocupação muito grande em relação a novos mercados, né, e esse é um fator importante em relação à globalização. E a globalização, nesse sentido, é meramente econômica. Ela tem implicações culturais? Tem. Mas na base, ou seja, a sua maior preocupação, ela só surgiu em função desses critérios meramente econômicos. Ou seja, eu tenho que buscar novos mercados, eu tenho que inserir a população no consumo, ou seja, forçar o consumo, para fazer com que o país cresça também em investimentos, enfim, em novas tecnologias, para que, no fundo, o país possa, basicamente, né, esse é o principal objetivo, se desenvolver. Mas a globalização, né, como eu já havia dito, tem na sua base a questão econômica, né, a questão de procura de novos mercados, busca de novos mercados, mas também ocorre, obviamente, né, já que eu tenho trocas comerciais quase que constantes entre os blocos, entre os países, eu vou ter também influências culturais nesse processo, onde uma população de determinado país vai sofrer impacto, sim, de uma determinada forma, de uma determinada maneira de consumo, né? Então, nesse sentido, a globalização também tem influências culturais. Por exemplo, quando eu começo a consumir determinado tipo de produto provindo basicamente dos países ricos, lá dos Estados Unidos, né, da Europa, eu de alguma forma vou estar me adaptando a essa questão de consumir produtos já específicos, numa determinada linha, com uma certa tecnologia, né, com uma matriz já toda tecnológica desenvolvida. Então, nesse sentido, a população vai adotar esses modos de vida e vai reprisar isso no dia a dia, né? Tu vai usar uma roupa lá com estilo mais europeu ou norte-americano. A gente tem uma presença muito grande no Brasil desses modos, esses padrões culturais, principalmente norte-americano, né? O Brasil ele é extremamente influenciado tanto na música, né, quanto no cinema, principalmente no cinema, né? Notem assim o que tem de filme
norte-americano em cartaz nos cinemas aí pelas grandes capitais brasileiras, e como a população brasileira gosta desse tipo de filme, né? Hollywood, então, é aquela grande produção para o mundo, mas ao mesmo tempo é uma produção geopolítica, porque ela procura, sim, vender através do cinema a imagem do país. Existe uma série de filmes norte-americanos que reprisam os padrões culturais norte-americanos. Então, no momento que eu estou absorvendo, estou vendo aquele filme, de alguma forma, alguma influência ocorre, né? E nesse sentido eu posso daqui a pouco deixar de lado as minhas influências regionais, culturais, brasileiras, né? Para assumir uma influência europeia, norte-americana, enfim. A globalização também ocorre em termos culturais, né? Então esse processo ele vai ocorrer basicamente nos últimos 30 anos, né? Quando eu tenho o surgimento de novas tecnologias, a presença das grandes empresas e, obviamente, os choques, digamos assim, culturais, né? Porque a entrada dos produtos norte-americanos, europeus no Brasil, ela ocorre de uma maneira intensa, forte, muito grande e vai influenciar, assim, nossos hábitos, nossos modos de vida. Aparecem ainda nesse processo de globalização alguns focos de resistência, principalmente localizados no Oriente Médio, ou seja, naquelas nações, digamos, árabes, né, que têm influência principalmente da religião islâmica, e em alguns países do Sudeste Asiático, notadamente na China e na Índia. São países que ainda mantêm boa parte dos seus traços culturais, né, mantêm a sua religião, mantêm os hábitos alimentares, mantêm as suas vestimentas principais, mas ainda assim esses países também estão sofrendo com a globalização. Exemplo disso são as empresas norte-americanas que conseguiram entrar na China, por exemplo, a partir de 98. Né? Grupos como o McDonald's ou a Coca-Cola conseguiram entrar nesse grande mercado, que é a China, e já estão, de alguma forma, modificando os hábitos. Né? Existem chineses hoje, principalmente o jovem chinês, que está se moldando, se adaptando a essa nova forma cultural. Né? Está gostando realmente de consumir aí um Big Mac, consumir um determinado produto, como tomar Coca-Cola ou uma Pepsi, porque isso representa uma aproximação com o Ocidente. E para esse jovem, daqui a pouco, ser um jovem ocidental, ou pelo menos ter os hábitos parecidos com o Ocidente, é importante, né? Toda uma questão cultural, uma difusão que é vendida mundo afora a partir do esporte, a partir do cinema, e que de alguma maneira vai influenciar, sim, a população desses focos de resistência, né? Fora isso, a gente vai ter, no mais, a presença quase que constante de grandes empresas nos mais diversos continentes, né? Independente da religião, independente do tipo de cultura, na globalização a gente vai ver que, para a grande empresa multinacional, o importante é a agregação de novos mercados. Esses mercados vão ter como ponto principal, né, o reforço do consumo via difusão midiática, ou seja, eu vou criar uma tecnologia, eu vou criar uma mídia toda própria para um produto, né? Eu vou mostrar que esse produto é global, daí porque na globalização cultural quase sempre se mostra o globo, né? O globo é uma figura característica, né? Que é mostrar que o mundo foi reduzido, que hoje todos os povos se interligam, que todas as culturas estão presentes, né? Que existe um mosaico cultural, ou seja, muitas culturas se mesclando, se misturando, né? E tudo é possível. Por quê? Porque, no fundo, o meu pano de fundo para a globalização cultural é a globalização econômica, é ela que prevalece, é a base de tudo. Eu quero vender produtos, eu quero agregar mercados, eu quero fazer com que a população de todo mundo consuma a minha marca de carro, consuma a minha marca de celular, enfim. Existe uma padronização hoje cultural, principalmente via produtos, né? Via modelo industrial. Essa é a globalização. Quem pensa que a globalização, a troca cultural, vai acabar modificando a vida de uma pessoa que mora na China em relação a uma pessoa que mora no Brasil, pensa errado. Porque, no fundo, o que está se buscando realmente é a questão da produção industrial para mercados, né? O Brasil também está nessa lógica, está buscando novos mercados, está vendendo coisas que eram estritamente nossas aqui, né? Permanentemente nossas, como a cachaça, por exemplo, né? A cachaça hoje ela está presente na Europa, está presente no Japão, enfim, está presente em vários países, em vários continentes. Por quê? Porque é um mercado, né? Vender coisas exóticas, né? Para o Brasil, assim, a cachaça em relação a outros países é uma coisa exótica, representa uma cultura, mas o pano de fundo é a venda mesmo do produto, é uma questão meramente econômica. Ao mesmo tempo, eu vou ter um processo hoje de venda que tem sim a criação de agências internacionais, ou seja, o mercado hoje ele está estruturado a partir de organismos internacionais. O principal organismo nesse sentido hoje se chama a Organização Mundial do Comércio, né?
conhecida popularmente como OMC. Nessa organização vão se dar as leis trabalhistas internacionais, as leis de mercado. Então, todo país que se sentir de alguma forma prejudicado em função de um determinado produto pode entrar com uma ação judicial junto ao OMC e exigir seus reparos, né, ou até uma multa em relação ao concorrente. Exemplo dessa lógica ocorreu há pouco tempo entre o Brasil e o Canadá, onde a empresa brasileira de aviação, a Embraer, ganhou uma concorrência internacional junto à França e os canadenses não gostaram. A empresa canadense chamada Bombardier não gostou dos preços praticados pelo Brasil e resolveu entrar com uma ação na OMC. Essa ação, ela, digamos que terminou empatada, 1-1. O Brasil teve que reduzir a sua margem de lucro em relação à Embraer, mas a empresa canadense também teve que modificar o seu planejamento, modificar a sua estrutura naquela licitação internacional. Então hoje a economia cada vez é mais dinâmica e existem organismos que regulam essas trocas comerciais. Porque senão daqui a pouco os países que têm as melhores tecnologias, que têm as maiores empresas, as empresas mais poderosas, vão acabar quebrando as economias locais. E o Brasil é um exemplo desse mercado que hoje é cada vez mais integrado e ao mesmo tempo sofre com a presença das grandes empresas. As grandes empresas são predadoras nesse sentido, né? Ocorre aqui uma aproximação meio entre o mundo da biologia, né, o animal ali predador contra a sua presa, né, caça e presa, né, coisas que hoje na economia global também ocorrem, né, as grandes empresas acabam quebrando as empresas locais. O Brasil sofreu muito a partir da concorrência de grandes empresas do setor calçadista chinesas, né, muitas vezes com capital norte-americano e japonês que foram se instalar na China em função da matéria-prima barata, da mão de obra quase que escrava naquele país. Então elas conseguiram abrir mercados no Brasil, naquele período lá do Collor, que eu já havia comentado, e resolvem de alguma maneira baratear os custos, ou seja, preço de calçado a preço de banana, né? O preço muito barato. Já o calçado aqui, principalmente da região sul do país, né? Rio Grande do Sul e algumas empresas do Sudeste acabam quebrando, porque a concorrência é desleal, né? Até 10 vezes menos o valor de um calçado chinês para um calçado brasileiro. Então houve uma quebradeira geral dessas empresas do setor calçadista, fazendo com que o Brasil perdesse nesse sentido, né? Então ocorre ao mesmo tempo uma perda no setor calçadista e pode ocorrer um certo favorecimento ou um ganho de causa em relação ao setor agropecuário, por exemplo, que nesse sentido o Brasil é um grande produtor, é uma potência agrícola mundial hoje, né? Então, nesse sentido o Brasil ganha em um setor, perde no outro. São as chamadas vantagens comparativas, né? Eu perco em relação ao calçado, mas posso ganhar em relação à soja, ou em relação ao algodão, enfim, uma série de cultivos agrícolas que podem me dar uma margem maior de lucro hoje no mercado internacional. Mas nesse sentido, então, pessoal, você tem que entender que a globalização ela é um processo, né, um processo extremamente complexo, onde as trocas comerciais elas acabam prevalecendo em relação à humanidade, né, em relação aos processos envolvidos, né? A globalização tem a economia como base e é preciso que ocorra hoje, cada vez mais, uma vantagem comparativa, ou seja, o Brasil tem que, de alguma forma, buscar a melhoria da sua produção, fortalecer novas tecnologias, melhorar os portos, enfim, para poder exportar mais, para poder vender mais para outros mercados. Mas não é só o Brasil que pensa assim, né, pessoal? Uma série de países no mundo hoje, ou seja, a maioria dos países que exportam alguma coisa, e hoje exportar é preciso cada vez mais para agregar valor aos produtos, pensam nessa questão, ou seja, modernizar portos, enfim, buscar novas infraestruturas para fortalecer o mercado internacional, para fortalecer a venda dos produtos desse país para os outros mercados, para os mercados externos, tá bom? Então, nesse sentido, a gente vai ver agora que o modelo neoliberal está associado, sim, à globalização. Duas coisas que se complementam. A partir da estruturação do modelo neoliberal da década de 70 no mundo, né, chegando ao Brasil mais tardiamente, por volta da década de 90, vai se estabelecer no mundo hoje um processo de globalização, ou seja, de trocas comerciais e também algumas influências culturais que começam, sim, por implementações políticas, ou seja, a Thatcher e o Reagan resolveram adotar esse modelo e alguns economistas importantes também escreveram sobre o tema, criando a nova ordem mundial, né, que é um modelo neoliberal. Mas para isso a gente precisa saber realmente o que é o modelo neoliberal. E nesse sentido a gente vai ver agora, né, uma enquete na rua, onde a gente vai tentar buscar, né, o que é o tal do modelo neoliberal, o que significa esse tal de modelo neoliberal. Vamos ver aí na rua a opinião das pessoas. Roda aí.
Você sabe me dizer o que é o neoliberalismo? Eu vi o Fernando Henrique falava muito disso aí, mas parece que é uma coisa que não deu certo, não, esse negócio, viu? Neoliberalismo é a mesma coisa que globalização. Sabe falar o que é a globalização? Sei, tem até processo de miniaturização, de vários tipos assim de... Privatização? Também, mas tipo assim, de ser, tipo, o mundo ficando cada vez mais pequeno, as informações assim mais rápidas, aí entra em conta internet, televisão, rádio, não só isso, mas várias coisas, até o meio de transporte também e tudo. Parece que é a política pela qual o Estado sai da jogada e deixa tudo por conta da iniciativa privada. Isso. Para economizar e investir com a venda, com a privatização. Na infraestrutura? Não, nominalmente sim, né? O diabo é que isso não aconteceu. Isso. Teoricamente seria assim? Teoricamente sim. As pessoas têm ideia sobre a globalização e, no geral, isso é um processo importante, né? Que a gente está inserido, o Brasil está inserido e uma série de países estão inseridos nessa lógica. Mas vamos estudar agora o que realmente significa o modelo neoliberal. O modelo neoliberal ele já ocorria anteriormente na história humana, né, com um modelo liberal. Então, uma coisa é sequência da outra. Nós temos um modelo liberal que prevaleceu até a década de 30 no mundo, 1930 mais ou menos, que preconizava o quê? O Estado ele não deve intervir na economia. A economia deve flutuar livremente, deve circular livremente ao sabor da economia, né? Ao sabor das empresas, ao sabor das inovações tecnológicas, da busca de novos mercados, e o Estado não deve intervir. Tá? Então, esse era o modelo liberal. Né? E, a partir da década de 70, a gente vai ter o estabelecimento de um novo modelo, baseado no modelo liberal, que é o modelo neoliberal, que busca aquelas inovações que eu falei para vocês em termos políticos, de privatização, basicamente. Né? A base do modelo neoliberal é privatizar. O Estado tem que ser o Estado mínimo, que a gente chama, né? Onde a participação desse Estado na economia é mínima no seguinte sentido: os setores de base, principalmente indústrias petroquímicas, mecânicas e siderúrgicas, ficarão na mão da iniciativa privada, serão privatizados, serão vendidos, né? E os lucros arrecadados com essa venda serão repassados para outros setores da economia, né? Principalmente em relação a infraestruturas, né? O país vai tentar pegar a venda dessas empresas e repassar para a construção de estradas, de ferrovias, de portos, enfim. Eu vou tentar melhorar a infraestrutura buscando basicamente melhorar os índices de exportação do país. Mas será que chegaremos ao fim do Estado, pessoal? O que hoje está acontecendo no mundo todo é que boa parte dos governos, por mais que privatizem, ainda assim mantêm um certo controle, né, principalmente das ações no território. Então, o governo brasileiro, por exemplo, vai conseguir criar algumas infraestruturas no território, né? Vai ter o poder de polícia ali, vai ter os exércitos, vai ter as administrações públicas nos diversos estados da federação, mas em termos econômicos a gente vai ver que o que prevalece hoje são oscilações a partir das mais diversas bolsas de valores. E aí, quando tem uma crise, muitas vezes o governo não consegue resolver. O governo brasileiro não consegue resolver e tem que apelar para quem? Tem que apelar para instituições internacionais como o Fundo Monetário Internacional, o chamado FMI, que vai ser nada mais do que uma espécie de emprestador de dinheiro, né? Ele é uma espécie de banco que empresta dinheiro para os países pobres, os países que estão em crise. Então, hoje, nesse modelo neoliberal, a gente vai ter cada vez mais o Estado perdendo força, buscando cada vez mais parcerias com instituições internacionais, instituições que oferecem dinheiro para o país poder investir em alguns setores de infraestrutura. Então, nesse sentido, a gente vai ter hoje, para o Estado conseguir gerar recursos, ao mesmo tempo que ele pede dinheiro emprestado, uma espécie de onda privatizadora, né? Ou seja, o Estado tem que tentar se livrar das empresas estatais, aquelas empresas que geralmente não dão lucro, esse pelo menos é o discurso, né? A empresa estatal não dá lucro, ela serve como cabide de emprego, como eu já havia dito anteriormente, então nesse sentido eu tenho que vender ela, para daí arrecadar um dinheiro e reinvestir em outros setores, tá? Então, o que a gente tem que entender hoje é que o modelo neoliberal, ele vai ser o modelo principal hoje nos países que detêm uma economia tipo exportadora, né? Assim, o Brasil precisa hoje exportar, assim como o México, assim como a China, enfim, são países que buscam mercados externos e nesse sentido tem que aplicar sim o modelo neoliberal, porque esse modelo vai enxugar a máquina administrativa do Estado, vai fazer com que o país
produza mais e melhor, e invista mais em infraestrutura, ou deixe de criar empresas ociosas, né, para vendê-las para a iniciativa privada. Então essa política, ela cada vez está crescendo mais no mundo, né? O Brasil ele adotou essa política principalmente no final da década de 80, com o Collor, e resolve hoje, de alguma maneira, buscar uma privatização de setores estatais em estados, né? No caso o Estado brasileiro. E nesse sentido, quando eu tenho a privatização dos setores de energia, principalmente, mas também de água, de esgotos, nos principais estados brasileiros, eu vou ter que ter, no momento seguinte, uma contrapartida, que é aquela contrapartida de buscar novos investimentos externos. E aí entra aquele tema básico, que a gente chama em geografia, de guerra fiscal. Mas será que é uma guerra mesmo? Será que os estados estão disputando a faca, o negócio, né? Parece uma revolução, uma guerra mesmo, tipo a guerra do Iraque? Não. É uma guerra simbólica, né? No sentido de que os estados estão buscando, de alguma maneira, atrair novos investimentos lá da Europa, dos Estados Unidos, inclusive até da China, para tentar gerar novos empregos, já que os empregos que eram das empresas estatais foram exterminados, né? Foram literalmente colocados à ruína, né? Você acabou com as empresas estatais, então muita gente ficou desempregada e teve que perambular pelas ruas. Aí muita gente pedindo esmola, inclusive nas grandes cidades, eram pessoas que trabalhavam sim em empresas estatais, né? Isso é um fator interessante, é um exemplo interessante dessa lógica atrelada ao modelo neoliberal. Bom, então nós temos aí uma redução dos direitos sociais. E vamos agora às nossas dicas de estudo. Bem, pessoal, uma dica importante de estudo para trabalhar a questão da globalização é um filme, né? O filme se chama Adeus Lenin, né? É um filme que mostra a questão do fim da bipolaridade e do surgimento da multipolaridade. Então, peguem esse filme, loquem esse filme e que vocês tenham realmente uma visão importante, né, da questão da globalização, e é uma dica interessante aí para assistir em casa no final de semana e tal, com os familiares. Tá ok?